Então vamos lá, pessoal. Sejam todos bem-vindos, né, ao segundo dia do nosso UC Summit das Engenharias e Tecnologias da Universidade de Caxias do Sul. É um prazer aqui contar com a presença de todos. Agradecemos aqui, em especial, a presença dos nossos palestrantes, convidados. Eu sou o professor Vinícius Seconello, professor da universidade, e junto com o professor Maurício Schaffer e com os nossos convidados, estaremos aqui falando sobre os desafios e oportunidades na engenharia civil e ambiental. É isso aí, Vini. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos aí à nossa live, enfocando aí desafios das engenharia civil e ambiental, com 3 grandes participantes, né? Pessoas aí formadas pela casa, independentes, grandes profissionais. E, claro, né, a gente, só avisando aqui no início, né, Vinícius, que terão alguns brindes aí durante a participação, né? Vocês vão receber depois um lembrete por e-mail para retirá-los, tá? Então, pessoal, sejam todos bem-vindos, né? Estamos aqui hoje com 2 engenheiras ambientais, né, representando esse grande curso, e também um engenheiro civil, né, representando o curso de engenharia civil. Ambos cursos bem consolidados, cursos bem avaliados na Universidade de Caxias do Sul. E aí a gente inicia essa conversa primeiro com uma breve apresentação, né, das engenheiras, primeiramente, né, das engenheiras ambientais, com a Daniela Rovati e com a Renata Lessa, né? Então, eu peço para que ambas falem um pouquinho, né, do seu currículo e da sua experiência. Vamos começar com a Dani. Pode ser, Dani? Pode ser sim. Agradeço inicialmente o convite, estar aqui falando um pouquinho da nossa profissão, divulgando o nosso curso, toda a nossa trajetória. Em função do tempo, né, também vou ser breve, mas falando um pouquinho particularmente de mim, a minha trajetória, eu iniciei na UFS em 2003, fiquei até 2009, foram 5 anos e meio, né, de graduação. É um curso extenso, tem bastante disciplinas exatas, depois foca na parte de meio ambiente, que é onde a gente diz que pega gosto pelo curso, onde a gente se identifica, né, com a profissão. E na minha ânsia de conhecer, de aplicar, eu sempre fiz estágios concomitantemente com a faculdade. Então, ali no 2º semestre eu iniciei, fui bolsista na UFS com a professora Neide Pessim, onde eu tive conhecimento da parte científica, né, toda a questão vinculada mesmo a depois mestrado, doutorado. E na sequência, até para conhecer, fui para o âmbito SAMAI, né, uma autarquia, e ali também tive um pouco de propriedade de como funciona todo esse serviço, vamos dizer, público-privado, né? E na sequência fui para indústria, onde eu me identifiquei e hoje continuo. Concluindo os estágios, foi onde a gente, né, procura o mercado aplicar todo o conhecimento e ter o seu reconhecimento financeiro, né? Que hoje a gente estuda, mas também busca todo um retorno. E nesse processo tive um pouco de dificuldade para entrar no mercado. Lá em 2009 teve uma crise similar, talvez não tanto que nem agora, essa pandemia também desestruturou um pouco o mercado. E tive um período ali que eu fiquei aguardando, buscando colocação, mas logo em seguida surgiu. Iniciei com indústria, que era sempre o foco, né, a atuação que eu tinha interesse. E nesse meio tempo conheci, vamos dizer, a consultoria em si, a aplicação dela. E nesse caminhar surgiu a oportunidade no serviço público, onde eu fui parar em São Leopoldo. Lá eu fiquei quase 5 anos e tive atuação em diversos ramos, mas tudo vinculado ao público, né? Que é bem diferente da indústria, que, vamos dizer, é o lado oposto que eu trabalho hoje. E nesse processo de
logística, enfim, voltei para Caxias, onde eu constituí com a Renata a Olus Engenharia, né? Agora, 1º de agosto, ela vai fazer 5 anos. A Olus, hoje, ela é uma empresa que ela atua no ramo de indústria, né? E outras situações afins, e a gente aplica diretamente a nossa profissão. Então, tem toda a área vinculada à engenharia ambiental, e até pelas demandas, às vezes, outros profissionais, biólogos, geólogos, engenheiros civis, agrônomos, né? Que é uma área bem diversificada, a parte ambiental. Hoje, a gente faz muitas situações autonomamente, mas determinadas atuações precisam, né, das demais caixinhas para compor as estruturas das informações. A gente tem, né, as nossas restrições de responsabilidades técnicas. Não sei se foi muito breve, mas resumidamente... Tranquilo. Tranquilo, vamos conversando, né, Dani? Fica à vontade aí. E nessa pegada, então, já que tu citou o nome da Renata, né? Vamos chamar a Renata aí para participar da conversa também, né, Renata Lessa? Então, fica à vontade aí para contar a sua trajetória e depois dessa empresa aí, fundada por você e pela Dani. Fica à vontade, Renata. Certo, obrigada. Gente, boa noite a todos que nos ouvem, né? Estamos aí com mais de 30 pessoas participando na nossa live, nosso summit. E o meu intuito é passar um pouco da experiência que eu tive ao longo desses 16 anos de inícios de carreira, né? Então, eu até estava comentando e lembrando que em 2004 eu participei de um portal das profissões que a UFS disponibilizava, e acredito que inicia aí a minha trajetória pela universidade, que eu morava na cidade de Capão da Canoa e acabei vindo com a escola na época, né? Nós já estávamos no 3º ano buscando alternativas de estudo, por mais que o litoral nos dê também opções de estudo. Eu gostei de quando a gente teve a oportunidade e conheci a UFS através do portal das profissões. Então, ali a gente conseguia ver toda a nossa gama de cursos, e eu, naquela época, eu não tinha muita ideia do que eu ia cursar. E quando eu conheci a UFS, a estrutura, eu fiquei apaixonada pela estrutura e consegui uma bolsa de estudos para vir morar em Caxias e estudar na UFS. Então, na época, eu jogava handebol pela UFS, consegui uma bolsa esporte e acabei optando por uma engenharia, né? Engenharia de materiais, na época, o vestibular de 2005. Então, naquela ânsia de entrar na universidade, eu acabei optando por uma engenharia, que era uma das áreas que eu mais tinha afinidade. Não sei porquê, minha mãe é professora de matemática e meu pai geólogo, então eu acabei meio que unindo as duas coisas e escolhendo uma engenharia, né, mais próxima possível. E então, em 2005, eu passei no vestibular, iniciei, vim morar aqui. E aí, em 2006, quando eu comecei a cursar algumas disciplinas da área incomum das engenharias, eu acabei me deparando com as disciplinas que a gente tinha na parte ambiental. E ouvi os colegas comentando e acabei declinando para essa engenharia, que hoje é a minha paixão de trabalhar, que é a parte ambiental. Então, acabei trocando de curso e acabei finalizando a escolha, né, de fato, com aquilo que eu queria desenvolver. Então, durante o curso todo, eu fiz estágio na UFS, né, no LASAN, na época, acho que não sei se ainda é LASAN, Laboratório de Saneamento Ambiental. ISAN agora. Já tem só o ISAN, né, agora. Enfim, aí eu trabalhava lá, fiz um período curto ali. Depois eu tinha muito medo de pegar estágios e não dar conta de estudar tudo aquilo que a gente tinha que estudar, que até hoje todo mundo sabe aqui que não é pouca coisa. Mas eu acabei entrando num estágio de consultoria ambiental em 2009. E logo em seguida eu consegui um estágio na RGE, onde eu fiz 2 anos de estágio lá. Foi muito bacana, um período que eu tive alavanquei, assim, como se diz, a minha carreira já para o final do curso, né? Aí, em 2011, eu me formei
E em 2011 já começou a dar o pavor, tipo, acabou o meu estágio, e agora? O que eu vou fazer? Eis que surge uma oportunidade de um emprego em uma área que eu não tinha atuado até então, que é a parte de atuação na indústria. Eu fui trabalhar numa indústria metalúrgica, lá em Anarrec, aqui no município mesmo, e ali eu tive uma experiência bem raiz, eu diria, né? A parte industrial, do polo metal mecânico, né? De como que eu aplicar tudo aquilo que eu conheci da parte ambiental. E tive uma experiência ali de 9 meses. E aí, lá nessa empresa onde nós tínhamos, atuava, conheci uma empresa de consultoria que atuava na época. E quando eu disse que eu tinha o intuito de me desligar da empresa, eu fui chamada, convidada, se assim posso dizer, para trabalhar na parte de consultoria junto nesta empresa. Então, eu saí de uma posição na qual era bem específica e acabei da consultoria ambiental, que para mim era uma novidade extremamente absurda naquela altura do campeonato, primeiro ano de formada, mas vamos lá. Então, de 2012 a 2016, eu trabalhei nessa empresa, na qual eu me encontrei com a Dani, e acabamos optando pela fundação da Olus em 2016. Então, a gente vem trabalhando nesses 5 anos que a gente está junto, atuando com os licenciamentos ambientais de uma forma mais pontual para as indústrias. Então, a gente vem cada vez mais pregando que a nossa profissão de engenheiro ambiental ela é cada vez mais necessária hoje e cada vez mais valorizada, tanto na parte de atuação da indústria, assim como em outras atividades que a gente pode estar relacionando. E esse ano, em janeiro, eu acabei tendo a oportunidade também de, além de estar com a Olus, estar atuando no setor comercial de uma outra empresa do ramo de consultoria, só que daí na linha de projetos, um outro ramo de atuação diferente da Olus. Então, hoje eu também consigo contribuir com a minha formação para esse tipo de trabalho. Então, a gente acaba juntando tudo aquilo que a gente já aprendeu no estágio para a nossa vida, no nosso dia a dia, né? Realmente botando na prática. Então, em resumo, essa é a minha experiência nesses 16 anos aí que a gente vem trabalhando e aprendendo. Ótimo, ótimo. Obrigado aí, Renata, também aí pela tua fala inicial, né? Isso que é legal, né? O curso de Engenharia Ambiental nós temos aí desde 2000, né? Do ano de 2000. Então, e isso que você vem relatando, que a Daniela relatou, desculpa aí, Dani, eu abreviei já o teu nome, né? Daqui a pouco a Renata eu tô chamando de Rê também. Que vocês falam é interessante porque a gente acaba dentro do curso de graduação conseguindo se relacionar com colegas e talvez aí no futuro permitindo aí que tenha uma empresa, algum negócio na área específica, né? Mas vamos lá agora, vamos botar o engenheiro civil na conversa aí também. Então, gostaria de chamar também o Eduardo de Bastiani, né, Eduardo? Se eu falar errado, me desculpe, eu tenho um problema, às vezes eu falo errado sobrenomes, mas muito obrigado pela tua gentileza aí de estar aqui conosco também, né? E fique à vontade aí para fazer a tua fala inicial, por favor. Boa, Maurício, tu acertou aí, falou certo. Primeiramente, gostaria de agradecer aí também o professor Vinícius, você, os organizadores, pelo convite. É uma grande honra de estar aqui com vocês no UX Summit, falando então sobre um pouco possibilidades de carreira, oportunidades profissionais aí. Dando um contexto sobre a minha trajetória, assim, que ela é mais curta, assim, também menos óbvia, acho que desde antes de eu entrar no curso, eu sempre gostei de vários assuntos. Um deles era a área de tecnologia, ali, programação, gostava de cidades também, jogava SimCity, montava lá, planejava. Sabia que em algum ponto essas coisas iriam se conectar ali, não sabia exatamente como. E aí a gente vai trabalhando, estudando, na metade do curso, mais ou menos, surgiu a oportunidade de estudar fora um tempo, então aí fui para os Estados Unidos, lá eu comecei a ver que tinha um monte assim, de possibilidades, de trajetórias dentro da engenharia civil, na nossa área,
cursei algumas disciplinas que eram mais ali na intersecção de engenharia, de tecnologia. Também participei de um projeto onde nós olhávamos os melhores locais ali para colocar infraestrutura e como otimizar ela. Isso tudo já tinha muita relação assim com a parte espacial. Aí eu gostei muito dessa coisa toda. Quando eu voltei, eu fiz estágio numa empresa que faz propostas, ajuda a construir o plano diretor das cidades. Então, com propostas ali menos assim na intuição e mais fundamentadas em dados, indicadores espaciais. Por exemplo, a gente olhava ali a questão de colocar uma escola onde tem mais crianças ali perto, ou o transporte público, o asfalto, já que como construir umas centralidades dentro das cidades para que cada uma tenha a sua vocação e que as pessoas possam morar, trabalhar e se divertir ali, planejamento de índices construtivos, um tanto de coisas ali sobre cidades. Aí, no final do curso, eu fiz o TCC na área de mercado imobiliário, numa linha de avaliações de imóveis, onde a gente olha para características do imóvel, área, localização, para dar um valor de mercado para ele, que também é uma coisa que junta ali toda a parte de modelos e engenharia civil. Isso tudo acabou levando, então, às coisas que eu faço hoje, que é o trabalho ali numa empresa de tecnologia, o mestrado, estou quase no final, e no meio disso tudo empreendendo. Então, eu trabalho hoje no Quinto Andar, que é uma imobiliária que aproxima ali, um aplicativo que aproxima o proprietário que tem um imóvel do inquilino que quer alugar. Hoje já é, assim, a maior imobiliária do Brasil, a segunda maior startup da América Latina, também bem grande, cresceu muito rápido, e muito se usa do conhecimento de engenharia, de mercado imobiliário, de coisas que a gente acaba vendo de alguma forma no curso. O mestrado, estou fazendo na USP, é um programa de sistemas complexos. Então, a cidade é um sistema complexo e a linha de pesquisa é encontrar quais são os melhores locais dentro da cidade para colocar um novo empreendimento. Por exemplo, uma padaria, um mercadinho, uma lojinha de bairro, um açougue, com base no que existe ali no entorno. Então, sem estender muito aqui, existem um monte de modelos que a gente pode olhar. Um deles são as leis de escala nas cidades, que elas vão dizer conforme o número de habitantes aumenta, nós temos muitos comportamentos previsíveis. A renda sempre aumenta proporcionalmente mais, a infraestrutura menos, o tipo de atividade econômica que acontece ali muda também. Um outro modelo que olha o que acontece perto do que, então a gente vê que loja de roupa sempre está uma do lado da outra, assim, o mix, loja de conveniência dificilmente uma está no lado da outra. Tem outro modelo que é muito legal de centralidades, que é assim, com base na morfologia urbana, na forma como as ruas são construídas dentro da cidade, se criam locais mais centrais, dentro de cidade, de bairro, em termos assim de estar próximo a tudo e de atravessamento. Nesses locais é onde vai o movimento, e onde vai o movimento vai a atividade econômica. Então, a maneira como a gente constrói a cidade induz o movimento, induz a economia. Então, assim, legal que essas relações são robustas também, elas funcionam para todas as cidades, independente de tamanho, de época, de país, sistema político, econômico, então é bem interessante. E na parte de empreendedorismo, então ali eu estou construindo, junto com mais algumas pessoas, um produto chamado Great Spaces, que ele aproxima um pouco de tecnologia e dessa coisa toda de cidades, e a ideia é ajudar o empreendedor a encontrar o melhor local para o negócio dele. Então, o grande problema assim, que a gente tem hoje é que para o empreendedor é muito difícil juntar toda a informação, interpretar ela, é complicado, é caro, e ao mesmo tempo existe aí 2 milhões de novos pontos por ano no Brasil, 80% deles fecham nos 5 primeiros anos, 37% é por causa de localização. Então, a ideia é construir o que nós estamos fazendo é uma ferramenta que já coloca os dados juntos, os modelos para interpretar a resposta e que o empreendedor mesmo consiga ir ali ver o mapa, encontrar o melhor local para ele dentro da cidade, ou comparar pontos, ou ver qual ponto é bom, qual não é, por que é bom, por que não é. Isso nós já temos um MVP no ar, já tem várias pessoas usando e agora estamos entendendo como escalar isso, mas está sendo todo um processo muito interessante. E o ponto é, por que falei de tudo isso, né? Mestrado, tecnologia, empreendedorismo, e a mensagem que eu separei para deixar aqui hoje é que a engenharia, ela é uma chave que abre um monte de portas. Então, pelo menos no meu caso, ela foi um esqueleto, assim, uma estrutura que sustentou todos esses pontos juntos. Eu acho que é uma formação que nos torna profissionais mais completos, e ela é muito ampla, no sentido de, por exemplo, quando a gente vê toda aquela coisa de cálculo,
se desenvolve muito o raciocínio lógico, a pensar com os números. A questão da física é pegar abstrair a realidade, ali, o que acontece, colocar dentro de uma equação. A pesquisa é ter uma dúvida, criar uma hipótese, um experimento, um método e validar isso tudo. Então, tudo isso assim nos traz uma capacidade uma versatilidade, uma capacidade de adaptação que é muito fácil entrar além das áreas tradicionais, é claro, de engenharia civil, obras, cálculo ambiental. Acho que a gente tem um tanto de setores aí que pode atuar. Aí aqui eu trouxe um exemplo do setor de tecnologia. A maior parte hoje dos meus colegas são engenheiros de todas as áreas, civil, ambiental, elétrico, computação, aeroespacial, setor que tem muita demanda, que tem as condições muito boas também de se trabalhar. Setor de consultoria aí também valoriza muito o pensamento estratégico do engenheiro. Setor financeiro, banco, Wall Street, estão cheias de engenheiros. A gente olha os CEOs da Fortune 500, a maior parte são engenheiros. Então, tem espaço por tudo, assim. É um ponto que estávamos falando lá atrás também, tem muito espaço também para empreender. Eu acho que a gente, às vezes, tem uma noção de que está tudo pronto, já o que tinha que ser feito já está feito, e, na verdade, nós começamos a fazer pesquisa, olhar mercado e ver que tem tudo para fazer, né? Ainda mais quando se fala de Brasil, aí, com muito espaço para inovar, para trazer tecnologia, técnica construtiva, modernizar as coisas. Então, é também um papel do engenheiro isso. E aí, se eu puder deixar só uma dica aqui para terminar, uma coisa que eu aprendi com um produto que tem me servido muito também, é que é muito melhor a gente ser nota 10 em alguma coisa do que tentar ser nota 6 em muita coisa, né? Então, se a gente tem uma coisa que gosta, assim, um assunto, a universidade geralmente abre muitas portas, no sentido de fazer estágios, de conhecer gente, participar dos eventos, fazer projetos, e isso tudo, independente do que a gente goste, se fizer bem feito, assim, tem tudo para dar certo e para trazer retornos aí muito positivos. Então, era isso que eu tinha para dizer aqui. Acho que vocês aí, alunos, futuros alunos de engenharia, têm um mundo de possibilidades e um futuro brilhante aí pela frente. Então, aproveitem. Muito obrigado. Muito bem, Eduardo. Obrigado aí por compartilhar as experiências, né? Agradecer também a Daniela e a Renata. Acho que todas essas experiências que foram colocadas aqui nessa apresentação inicial, elas têm muita coisa em comum, né? Nós estamos aqui, não por coincidência, trabalhando com duas áreas muito próximas, né? A engenharia civil, da engenharia ambiental da civil, porque são profissionais que se complementam no mercado de trabalho, né? Então, ouvir vocês falar sobre essas experiências profissionais, né, a gente não conseguiria falar desassociando o engenheiro ambiental do engenheiro civil e assim vice-versa, né? São profissionais, como eu já falei, que se complementam, e é por isso que a gente promoveu essa troca de experiências nesse ambiente, né? Muitas coisas aqui que a Daniela colocou no início, que a Renata complementou e agora que o Eduardo finalizou com a sua fala, a gente pode observar a inter-relação entre esses profissionais na sociedade e o quão importante nós somos na sociedade que vivemos, que atuamos, né, e a responsabilidade que a gente tem diante da população, né? Falar que os cursos de engenharia civil e ambiental são cursos com duração de 5 anos, né, são ofertados na Universidade de Caxias do Sul, no campus sede, e o curso de engenharia civil também no campus do Carve, né, e estamos também de portas abertas para tirar dúvidas em relação a esses cursos dos das pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. Tá? Então, a gente abre aqui, né, pessoal, um momento agora de perguntas, de conversa, e a gente aguarda aqui algumas perguntas no chat, também tem aqui um ambiente de questionamentos, que todos que estão nos acompanhando podem acessar aqui e fazer a sua pergunta. Enquanto isso, posso falar um pouquinho, Vini? É que eu Claro. preciso falar um pouquinho. Como a Renata e a Dani e o Eduardo bem falaram, né? Nós falamos bastante, os três em comum falaram em oportunidades em algum momento da sua fala, né? E isso é interessante
para quem busca um curso superior, para quem está fazendo um curso superior. E sempre dentro desse contexto, eu sempre digo que as grandes oportunidades estão dentro de desafios, né? Então, indo ao encontro do que o Eduardo falou, né? Bom, o negócio não precisa tirar 10 em tudo, mas no conteúdo que você gosta, na área que você curte, você se dedica um pouco mais, né? E aí você tem um diferencial. Isso provavelmente acontece com a Dani, com a Renata, né? Com todos, né? Porque no amplo da engenharia, né? Na pegada da engenharia, nós temos diferentes portas a bater com diferentes expertises, né? E dentro disso, eu gostaria até de perguntar para todos aí, daí a gente pode fazer uma rodada aí, só fazer um aquece enquanto ninguém escreve aí no chat. Por favor, pessoal, fiquem à vontade para colocar no chat. Se não tiverem perguntas, né, Maurício, a gente vai fazendo perguntas. Aqui, isso. não tem problema, Curiosidade não é um problema. E outra, engenheiro, né, ambiental, civil, qualquer um engenheiro é curioso, né? Então, depois a Renata, a Dani e o Eduardo podem dizer se concordam ou não comigo. Mas vamos lá. Eu queria perguntar sobre oportunidades, né? Eu gosto muito dessa palavra, né? Oportunidades depende muito do ponto de vista, depende muito da situação do mercado, mas depende também da gente, né? Então, da gente como pessoa, né? Nós buscamos as oportunidades diante de alguma determinada dificuldade ou não, né? E aí, falando nessa temática, eu gostaria de passar para os nossos palestrantes, convidados, né? Ao longo da graduação de vocês, né? Como foi essa busca por oportunidades profissionais? Ela foi mudando, né, do início do curso ao final, porque, como a gente já falou em outros momentos, né, o curso de graduação, qualquer um deles, né, nos dá uma bagagem. No início é uma bagagem leve, no final é uma bagagem mais pesada, mas de conhecimento, né? Então, diante disso, pessoal, eu gostaria de saber de vocês como é que foi a busca de oportunidades ao longo do curso, né? Ao longo do curso, nem depois que vocês já estão estabilizados, passaram para a gente de uma maneira geral onde que estão atuando agora. Fiquem à vontade para responder. Eu vou dizer uma ordem, tá? Só porque as meninas começaram antes, agora eu vou pedir para o Eduardo começar e daí a gente vai fazer a ordem inversa, tá? Vai lá, Eduardo, fica à vontade. Inverteu agora? Ia pensar aqui, mas... Não, o negócio é dinâmico. Então, acho que oportunidades tem várias, né? Tipo, que o curso abre para a gente. Acho que ali durante o curso mesmo acaba acontecendo muita coisa, então, até eu nem falei, mas antes, no início lá, não sabia o que eu ia fazer. Foi numa das palestras da semana acadêmica que eu vi pesquisa operacional. Eu não sabia o que era isso também. Aí eu fui lá na palestra e comecei a descobrir que tinha um mundo ali de coisas para explorar. Então, acho que o curso é aquele momento, sabe, de estar ali, ver as coisas, acaba abrindo muitos caminhos para a gente. Tem outra coisa também que é muito legal de estar na universidade, é que a gente vê muitas trajetórias, assim. Então, ver professores que já atuam muito tempo numa área, ou que estão num setor específico, um é muito bom em obras, ou trabalha no setor público, a gente consegue também um pouco se inspirar, assim, com essas trajetórias, ou se aproximar e aprender mais ali das pessoas que já passaram por aquilo que a gente talvez queira um dia ir, né? Então, isso é bastante inspirador, acho que abre bastante portas para nós. A questão ali da avaliação imobiliária também acabei conhecendo durante o curso algumas pessoas que tinham feito trabalho nessa área, então facilitou muito de ir para esse lado e depois que eu fui para o trabalho que eu estou hoje. E a questão também acho que oportunidades tem muitas durante a graduação de se envolver em projetos, participar de grupos de pesquisa, tem um monte de coisas que acontecem, e acho que é bem natural que a gente vai fazer 10 coisas, vai errar a maioria delas, tipo, não vão dar o resultado que a gente quer. Mas, assim, dos grandes números, alguma sempre vai dar certo e a gente vai ter retornos, assim, se a gente testar bastante coisa, se colocar no meio. Então, tudo isso abre a graduação, assim, tanto de caminhos que a gente não viu, trajetórias que inspiram e coisas que a gente pode participar, que algumas dão muito certo, assim, e depois encaminham meio que o nosso futuro, assim. Muito bem, Eduardo. Isso aí, na verdade, como a gente está na ordem inversa, né? Então é Renata Lessa. Bom,
que eu acredito que é bem importante, a gente fala aqui, tanto eu quanto a Dani, com as gurias que trabalham conosco, nós temos duas estagiárias hoje da parte de engenharia ambiental, que são uma graduanda da UFS e a outra está um pouquinho, um semestre, metade do curso. Então, a gente sempre fala para elas que quanto mais a gente conseguir fazer de estágios, quanto mais a gente aprender durante o período que a gente está estudando, mais fácil para a gente ter uma oportunidade melhor lá na frente, né? Então, eu, assim como a Dani, nós tivemos várias oportunidades de estágios, a gente conseguiu, na verdade, ver um pouquinho de cada linha de trabalho, de entender como é que funciona, como é que é o dia a dia, de vários tipos de atuação para nós como engenheiros ambientais, né? Então, isso, para mim, particularmente, foi muito importante, tanto que eu tive o primeiro contato com a consultoria ambiental lá em 2009, né? Então, eu consegui ir criando essa rotina e criando as oportunidades e, atrelado a isso, eu acho que o maior segredo é a gente não ter medo, que nem eu tive lá no início, de tentar assumir uma responsabilidade de um estágio no meio de um cálculo, de uma física, de uma programação de computadores, que até hoje eu tenho trauma, mas eu consegui passar e deu tudo certo. Então, a gente tem que ter coragem para fazer essas escolhas e para assumir a bronca, porque é com elas que a gente vai se tornar um profissional cada vez maior e melhor, né? E eu digo até hoje, nesse meu novo desafio agora, frente à parte comercial de uma empresa de projetos, eu ainda me perco, porque não trabalhei tanto com isso, né? Então, a gente está sempre aprendendo e sempre criando novas oportunidades. Eu acho que, da minha parte, acho que isso que fica, né? A gente ter coragem e assumir as broncas. Não temos muita opção, né? Eu sempre digo também, bem-vindo à vida adulta. Uma hora a gente precisa dar um empurrãozinho e o negócio vai. É isso aí, é isso aí. Dani, fica à vontade. Bom, ali desde a graduação, eu me lembro que a UFS disponibilizava, tinha nos corredores, ali na galeria, um material que chamava os alunos já para fazer trabalhos na área ambiental, que eu vejo que a ânsia do estudante é ver a aplicação, porque a gente sai do ensino médio e parte para uma profissão que a gente às vezes não tem noção onde vai chegar, e a engenharia, ela é muito disso, né? Porque no início a gente tem disciplinas as curriculares bem exatas, aí tu pergunta, tá, mas por que eu estudo isso? Para que eu vejo aquilo? E lá no final do curso, né, mais da metade adiante, que tu vê mesmo a engenharia ambiental, no caso, né, meu e da Rê, acredito que a civil seja similar e as demais também. Então, é muito importante isso para tu se identificar, que daqui a pouco tu está cursando uma condição que tu vai lá na frente e tu diz, bah, não era bem isso que eu imaginava. Então, as oportunidades, elas vão surgindo e a gente precisa ficar atento, né? Ali, a própria universidade, ela estimula, né, a questão de bolsas científicas, enfim, a aplicação da engenharia em si, como os estágios em outras áreas. No meu caso, foi fundamental a parte das indústrias, porque a gente sai da realidade da universidade, daquela condição acadêmica, e vê a outra situação. Chega numa metalúrgica, por exemplo, uma coisa é tu olhar no livro, o processo, a estrutura, e a prática, ela faz todo o sentido, né? Então, a universidade, ela concilia e faz essa ponte para a gente também ir buscando a identificação, que não adianta a gente fazer algo que não se realize. A gente precisa estar contente, né? Que o trabalho, ele é gratificante, mas a partir do momento que nos satisfaz como pessoa, né? E eu vejo que a ambiental, ela traz muito disso. A gente pode utilizar dessa engenharia para fazer muitas coisas positivas, né? Que a gente fala, não é ser extremistas, mas hoje a questão, né, planeta, sustentabilidade, ela é muito frisada. Muito bem, é isso aí. Oportunidades, olha só que a gente vai e volta e fala sempre, né? Isso, e ter essa pretensão de tentar correr, né? Buscar uma experiência nova,
né? Dentro daquilo que a gente falou anteriormente, como os cursos eles têm várias portas, bate em cada uma das portas para ver qual é a área que se sente bem, que isso é importante, né, Dani? Que nem tu bem falou. E vem uma pergunta aqui para as engenheiras ambientais, né? E aí indiferente, né? Dani, Renata, fiquem à vontade aí. Virtualmente vai ser meio difícil vocês tirar para o ímpar, mas que as duas quiserem responder, fiquem à vontade. Qual é a rotina diária de um engenheiro ambiental que trabalha com consultoria, né? Como funciona o processo de um projeto e análise dele? Eu acho tentar ser sucinto aí na resposta, porque eu não sou engenheiro ambiental, mas é complexa essa resposta aí. Dani, não sei, já que tá na minha tela maior, fica à vontade aí. Não, tá ok. Qualquer coisa eu falo e a Fê também pode complementar, né? Isso aí. Mas eu vejo que atrai muito, e a gente comenta aqui no escritório, é que a consultoria ela não tem rotina. A gente acorda, acredita às vezes que vai executar uma atividade e no decorrer do dia muda totalmente. E uma coisa que a gente vê e se acostuma é que está sempre resolvendo problemas de certa forma, né? É sempre um quebra-cabeça que a gente tem que estar montando e elaborando. Então, não se tem algo determinado. Claro que a gente se organiza, se estrutura, e é muito do que a gente preza: a organização, disciplina, responsabilidade. Porque é um trabalho bastante sério e complexo, não é uma coisa que às vezes em uma hora ou um dia que eu consigo resolver. Eu preciso ter situações previamente já executadas para fazer, por exemplo, a entrega de um projeto. Não é uma coisa que eu faço assim tão facilmente. Então, é o que nos atrai, né? E o que a gente sempre coloca de positivo, que não tem monotonia no nosso trabalho. Se a Rê quer complementar. Sim, é mais forte do que eu preciso falar. A questão da consultoria ambiental, acho que focando um pouquinho mais na nossa atuação, porque a gente tem aí hoje no mercado várias consultorias ambientais, né? Então, tem consultorias que trabalham como nós na parte industrial, tem consultorias que atuam mais com a linha de projetos, tem consultorias que mais a parte de PPCI, que pega também a atuação de engenharia de segurança. Então, a rotina que a gente tem hoje é um monitoramento das licenças ambientais de cada empreendimento. Então, as licenças, se vocês tiverem conhecimento, oportunidade, tem várias coisas, condicionantes que a gente tem que atender, então a gente monitora tudo isso. A gente faz os relatórios periódicos, a gente faz o monitoramento de resíduos sólidos, a parte de gestão ambiental em si. Então, existem hoje os órgãos ambientais que regulamentam com o termo de referência. Então, a gente começa a atender todo esse trabalho e dentro desses itens a gente tem o nosso escopo de trabalho maior, né? Então, trazendo um pouco para o nosso dia a dia dessa rotina do nosso tipo da atuação da consultoria da OLUS hoje, é uma rotina... Assim como a Dani falou, não temos um padrão, mas a gente tem já uma raiz. Então, dependendo do empreendimento, dependendo do licenciamento, a gente tem atuações diferentes, né? Então, a gente acaba até necessitando de profissionais complementares, que são os engenheiros civis, os geólogos, os biólogos, muitas vezes. Então, a gente acaba, para alguma demanda específica, tendo uma atuação mais... específica e mais aprofundada para isso. Perfeito. Muito bem colocado. Acho que já deu uma ideia aqui para o Gabriel, né, que fez a pergunta no nosso chat. Enquanto a gente aguarda mais uma pergunta, eu gostaria de fazer já, aproveitar aqui a presença dos três convidados. Eu acho que vai ajudar muito aqui quem está nos ouvindo, né? Eu gostaria que vocês falassem um pouco, ou melhor, passassem algumas dicas para o estudante que está para ingressar no curso de engenharia, no curso de engenharia civil, de engenharia ambiental, que vocês aprenderam ao longo do curso e que facilitaria a vida dele nessa trajetória e que ele conseguiria aproveitar melhor também a trajetória de ensino. Dicas para os futuros engenheiros e estudantes.
Quem gostaria de começar aleatoriamente agora? Eu posso dar uma, Vini, a primeira, que é o passo fundamental, pode ser? Claro, claro. Se inscrever no processo seletivo e passar no processo seletivo, né? E aí Isso. as próximas ao longo do curso eu deixo aí para a Dani, para a Renata e para o Eduardo falarem, fica à vontade. Pode começar, Renata, pode começar. Eu já que eu gosto de falar, então fala primeiro, né? Eu acho que se eu pudesse voltar atrás, lá em 2005, 6, 7, 8, eu daria a dica de aproveitarem ao máximo o tempo de aula. Porque o tempo de aula, gente, para mim, muitas aulas eu ficava com a galera do fundão, né? Então eu não prestava muita atenção, não vou negar. Então, tem disciplinas que hoje em dia chegam demandas que a gente, aquela disciplina, sabe? Então, eu acredito que o tempo de aula, ele é muito fértil naquilo que a gente consegue e precisa aprender, porque depois de chegar em casa e tu não prestou atenção na tal da aula, fica mais complicado, não que seja impossível. Então, essa parte de definitivamente aproveitar o tempo de aula, e hoje acredito, não sei se as aulas estão sendo gravadas, de como é que fica essa questão hoje online, facilita um pouco, né? Então, eu aproveitaria mais as aulas e teria sempre paciência. Eu lembro que eu pegava os livros de matemática e tinha vontade de tocar fogo neles. Porque era um absurdo, e ele tá rindo, Eduardo, porque com certeza também ele passou por isso, né? Então, é angustiante, porque tu olhava aquelas coisas e pensava, meu Deus, mas que bicho de 7 cabeças é esse? E todo mundo tem esse sentimento, e muitas vezes as pessoas às vezes não falam, mas é uma dificuldade, é um empenho, é uma dedicação diária, tanto na parte das matemáticas, como quando a gente chega lá no TCC também. Porque lá no TCC é difícil tu pegar aquela matemática, a física, de fato aplicar, né? Então, é uma transformação daquilo que a gente amadureceu no período da graduação para montar um TCC. Então, também não é fácil. E eu aconselharia também levar uma vela sempre para as provas, que eu acho que ajuda bastante quem é de fé. Acho que uma vela para dar sorte é bom também. Então, aulas, paciência e a velinha para dar sorte. Ótimo, ótimo, ótimas dicas aí. O pessoal já deve estar anotando, né? Vamos passar para o Eduardo agora, quebrar a rotina aí, então, Eduardo? Então, acho que deu o Eduardo deu uma travadinha congelada. aí. Vai lá, Dani. Então, vai lá, Dani. Bom, complementando, então, muito boa essa da vela, para quem a gente é, porque a gente brinca, né, mas a engenharia, ela é bem complexa, a gente leva um susto, às vezes, no início, com as matemáticas, físicas, químicas, mas, nem o Eduardo colocou, ajuda sempre a questão do raciocínio lógico e ampliar conhecimento. A minha dica, que eu vejo que é fundamental, é a gente não ter vergonha e perguntar. Às vezes a gente não entende, não sabe, tem que questionar muito, e o professor está ali, às vezes a gente fica, né, vou fazer uma pergunta que é boba, mas nenhuma pergunta, nenhum questionamento, né, é irrelevante, muito pelo contrário. Ter segurança, aproveitar ao máximo tudo que se tem ali na universidade, né, as estruturas, ensino, o professor, porque depois a gente não consegue mais isso. É bem difícil tu encontrar um profissional que te passe informação, né? O que tu tem ali, aproveitar ao máximo e sempre esclarecer, né, 100%. Vejo como fundamental, né, esse aproveitamento. Show, show. E Eduardo, qual é a tua dica para a gente finalizar aí o nosso evento? Não sei se o Eduardo está nos ouvindo. Na verdade, enquanto ele está aí meio instável, né, isso que as meninas falaram é super importante, né? A questão de
perguntar, de prestar atenção na sala de aula, que faz na verdade é uma troca, né? O prestar atenção que faz a gente perguntar, né? Então, esclarecer o máximo de dúvida possível. Nesse momento, nós temos aí, os estudantes eles têm acesso às gravações, então meio que facilita, mas daqui a pouco espero, né, que a rotina volte ao normal. Então, temos que voltar às rotinas anteriores, né, do novo normal, sei lá, né? Então, nós temos aí a questão de poder rever, o que nós não temos na sala de aula, né? O Eduardo, eu acho que deu uma caidinha, né, Vini? Acho que sim, acho que deu. Ele está parado aqui na minha tela. Está descansando, está descansando. E lembrar sempre, né, pessoal, que o curso de graduação, né, indiferente da engenharia, ele é composto, é como se fosse uma escada, né? É uma escada de conhecimento. A gente está no primeiro degrau, a gente tem um nível de conhecimento, segundo, terceiro e vai subindo, né? Que nem a Renata bem falou aí, das matemáticas, às vezes das físicas, né? Mas isso tudo tem um motivo, tudo tem um porquê, desenvolver um raciocínio lógico nas pessoas, né, que estão ali naquele curso. Cara, para ingressar numa engenharia, eu levanto a bandeira que não precisa curtir, adorar matemática e física, né? Porque dentro de um curso você tem todos as possibilidades de realizar da melhor maneira possível. Tem as monitorias que as meninas e o Eduardo falou antes, né? Então tem todo o suporte. Dito isso, né, Vini, e eu sei que tu tá olhando o relógio já, que nós temos um tempo a cumprir, porque às 19h30 inicia o próximo, né? Então a gente gostaria de agradecer. Voltou, Eduardo? Não, chegou? Não foi. Chega, vai, chega e vai. Eduardo, está nos ouvindo? Eu acho que agora sim, Só para ele complementar e aí a gente finaliza, Vini. Isso. Consegue nos ouvir, Eduardo? Acho que não. Mas, então, eu gostaria de aproveitar, então, e agradecer, né, ao Eduardo, a Daniela, a Renata, agradecer aí a toda a equipe de suporte, né, os colaboradores da Universidade de Caxias do Sul, a professora Renata Cornelli, coordena o curso de Engenharia Ambiental, né, o professor Vinícius, Engenharia Civil, né, agradecer a todos aí de uma maneira geral e ficar sempre à disposição de vocês, profissionais, e de vocês, estudantes e futuros estudantes, para esclarecer qualquer dúvida relacionada à engenharia civil, à engenharia ambiental ou qualquer uma das engenharias, tá? Então, eu convido a todos para participar da próxima atividade, às 19h30, de cenário das engenharias, né? E eu encerro aqui minha fala, passo a palavra ao professor Vinícius e muito obrigado de coração a todos. Não, rapidamente, né, pessoal, não quero ser repetitivo, mas agradecer a presença de todos, em especial aqui aos que estão nos acompanhando, mas também aos profissionais que aqui estão, né, e gentilmente cederam o seu tempo e valoroso tempo para estar aqui, passar um pouco das suas experiências profissionais para esses futuros profissionais, futuros colegas que estão aqui nos ouvindo, né? Então, agradecer a Renata, agradecer a Daniela e agradecer o Eduardo por esse tempo aí disponibilizado e também a atenção de todos nesse vespertino, né, início de noite. Tá? Convido a todos, então, a entrarem na próxima sala, onde nós teremos, então, a continuidade do nosso evento UC Summit nas engenharias e tecnologias. Então, até mais e qualquer dúvida,